Olá amigos que acompanham o canal Notícias da Bola. Hoje é dia de curiosidades do futebol e vamos apresentar a brilhante história do maior jogador do futebol brasileiro e do mundo, reconhecido como o jogador do século da FIFA. Isso é suficiente para definir a grandeza de Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé. Neste quadro, traremos diversas curiosidades a respeito do sucesso da sua carreira. Para conseguirmos dar continuidade neste quadro, preciso muito da sua ajuda. Peço que compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que possamos te enviar em primeira mão nossos vídeos. Vamos à história! Edson Arantes do Nascimento, o tão conhecido Pelé, nasceu em 23 de outubro de 1942, na cidade brasileira de Três Corações, Minas Gerais. Seu pai Dondinho era um ex-jogador de futebol que encerrou a carreira devido a uma lesão. Sua mãe Dona Maria Celeste Arantes era dona de casa. Aos 5 anos Pelé foi morar na cidade de Bauru, onde começou a jogar nas categorias de base do time local. Como a família era muito pobre, ele não podia ter uma bola, mas tal era a chamada para o futebol que a primeira bola que jogou era uma meia cheia de trapos e papel amarrado com um barbante. Foi nessa época que seus companheiros de brincadeira lhe deram o apelido de Pelé, em referência a um jogador de futebol da época chamado Bilé. O primeiro time em que Pelé jogou foi o Bauru, um time amador local, e foi lá que ele foi notado por Valdemar de Brito, ex-jogador brasileiro dos anos 30 e 40, que o indicou ao Santos para um teste aos 15 anos de idade. Em 1956, quando ingressou no Santos aos 15 anos, jogou uma temporada nas categorias de base antes de chegar ao time titular, onde estreou pelo Santos no dia 7 de setembro de 1956, em amistoso contra o Corinthians, marcando um gol. A partir de janeiro de 1957, assumiu o cargo definitivo de titular do time, e aos 16 anos conquistou o primeiro de muitos troféus pessoais, tornando-se artilheiro do Campeonato Paulista. Depois de assinar o primeiro contrato profissional em 10 meses, foi convocado para a seleção nacional. Sua estreia na seleção foi em 17 de julho de 1957, em partida contra a Argentina. O resultado final foi de 2-1 para os argentinos, e o gol do Brasil foi marcado por Pelé. Em 1958 disputou a Copa do Mundo da Suécia. Apesar de ter apenas 17 anos, foi o grande protagonista da vitória final da seleção. No total marcou 6 gols, sendo um contra o país de Gales, 3 contra a França na semifinal e 2 na final contra a Suécia. Números que ninguém havia feito aos 17 anos e nunca repetiu em uma competição mundial até hoje. A formação daquele Brasil espetacular era formada por Gilmar, Djalma Santos, Nilton Santos, Zito, Bellini, Orlando, Garrincha, Didi, Vavá, Pelé e Zagallo. A partir desse momento, após a grande Copa do Mundo disputada e conquistada como protagonista em 58, chamou a atenção dos maiores clubes europeus como Real Madrid, Juventus, Inter e Manchester United. Após a Copa do Mundo na Suécia, o Inter de Ângelo Moratti conseguiu que ele assinasse contrato, mas o presidente alvinegro teve que rasgá-lo após ser agredido por um torcedor que era contra sua venda. Diante dessa situação, em 1961, o governo brasileiro declarou Pelé um tesouro nacional para evitar que fosse vendido para o exterior. Pelé jogou mais 3 Copas do Mundo, 2 das quais venceu em 1962 e 1970. Até o momento, ele é o único jogador de futebol da história a ter vencido 3 Copas do Mundo. Em 1962 sofreu uma lesão e o verdadeiro protagonista daquela vitória foi outro fenômeno do futebol brasileiro, o ponta-direita Garrincha. O Brasil naquela edição jogou com Gilmar, Djalma Santos, Nilton Santos, Zito, Didi, Mauro, Zósimo, Garrincha, Vavá, Amarildo e Zagallo. Na vitória da Copa do Mundo de 1970 foi um autêntico protagonista. Na final contra a Itália fez o gol inaugural com uma sensacional cabeçada. A formação daquele Brasil era Félix, Carlos Alberto, Everaldo, Clodoaldo, Brito, Piazza, Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino. E aí pessoal, estão gostando da história do Rei Pelé? Calma que ainda tem muito mais!
Fizemos esta pausa para pedir para vocês mais uma vez que nos ajude compartilhando este vídeo com seus amigos. Deixe seu like e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para receber em primeira mão nossa próxima história. Inclusive escrevam nos comentários qual curiosidade querem saber e faremos com todo carinho. Agora sim, seguimos a história. Foram muitos os recordes pessoais batidos por Pelé a partir de 22 de novembro de 1964, no jogo entre Santos e Botafogo, onde marcou 8 gols, recorde que pertencia a Arthur Friedenreich com 7 gols marcados. Em 19 de novembro de 1969, Pelé marcou o 1000º gol de sua carreira. O gol foi marcado em cobrança de pênalti no Maracanã, no Rio de Janeiro, em um jogo entre Vasco e Santos. Segundo Pelé, seu gol mais bonito foi marcado no estádio Conde Rodolfo Crespi, conhecido como Estádio da Rua Javari, no dia 2 de agosto de 1959, em partida pelo Campeonato Paulista entre Santos e Juventus. Em memória desse gol, um busto e uma placa foram colocadas em frente ao Estádio Javari. Já o gol que marcou em março de 1961 no Maracanã, em partida entre Fluminense e Santos, foi definido como o mais espetacular já marcado no lendário Estádio Brasileiro. Também em homenagem a esse gol, uma placa foi colocada do lado de fora do Estádio Carioca. No resumo dos gols de Pelé, ele marcou 8 gols em uma única partida, marcou 5 gols em uma partida repetindo em 6 outras partidas, marcou 4 gols em uma única partida por 30 vezes e marcou 92 hat-tricks. Seu repertório era combinar qualidades técnicas com atléticas, inteligência, velocidade, precisão no passe e um senso de gol único. O Santos nas décadas de 60 e 70 era considerado um dos clubes mais fortes do mundo, e graças à presença de Pelé, recebeu convites de todo o mundo para fazer amistosos, recebendo ricas compensações que permitiram o clube manter um jogador de futebol como o Pelé. Fato inédito foi o que aconteceu em uma partida na Colômbia onde Pelé foi expulso. O público ficou tão furioso que o campeão brasileiro voltou a campo e foi o próprio árbitro quem teve que deixar o campo e não continuar apitando a partida. Um fato muito conhecido pelos brasileiros foi um amistoso na Nigéria, onde os combatentes da guerra civil do país pediram uma trégua de 48 horas para assistir ao jogo. A partir desses episódios entendemos o quanto o fenômeno brasileiro foi admirado em todas as partes do mundo. Após o fim da carreira no Santos, em 1975, Pelé aceitou uma oferta do New York Cosmos para jogar na primeira divisão dos Estados Unidos e assim contribuir para o desenvolvimento do futebol nos Estados Unidos. Aliás, a Liga Americana, para fazer crescer o futebol no país, contratou campeões como Pelé, Beckenbauer, Chinaglia e Carlos Alberto. A estrela brasileira recebeu aprovação do governo para se mudar para os Estados Unidos e recebeu um contrato de 4,5 milhões de dólares por 3 anos no Cosmos. Também foi decisivo para o clube americano conquistar o campeonato e figurar entre os melhores jogadores da temporada durante os 3 anos. Em outubro de 1977, o Rei Pelé anunciou sua aposentadoria do esporte competitivo com um amistoso entre Cosmos e Santos. O fenômeno brasileiro agradeceu aos torcedores dos dois clubes onde atuou em sua fantástica carreira. Jogou o primeiro tempo pelo Cosmos e o segundo tempo pelo Santos. O amistoso foi transmitido para 38 países ao redor do mundo, para homenagear aquele que foi chamado de maior futebolista da história do futebol mundial. Pelé encerrou a carreira com 1.281 gols marcados em 1.363 jogos, sendo 77 gols em 92 jogos pela seleção, conquistando 3 Copas do Mundo, e por esse número foi considerado o maior artilheiro da história. Dada sua enorme fama, Pelé, depois que parou de jogar, dedicou-se a publicar livros e documentários que contam sua incrível história como jogador de futebol. Ele começou a viajar pelo mundo para participar de conferências sobre sua figura mundialmente reconhecida. Ele também se encarregou de representar as Nações Unidas como embaixador da ecologia e do meio ambiente. Em 2011 foi nomeado junto com Messi e o mexicano Hugo Sánchez, Patrimônio Histórico Esportivo da Humanidade. Nos últimos 10 anos, Pelé foi hospitalizado por vários problemas de saúde, incluindo pedras nos rins e problemas na bexiga. Em 2021 foi diagnosticado com câncer no cólon. Infelizmente, no dia 29 de dezembro de 2022 o rei nos deixou em decorrência de complicações do câncer.
Em conclusão, ainda haveria muito a dizer sobre Pelé porque ele foi o jogador que venceu, marcou gols, admirado pelos fãs de futebol mais do que qualquer outro no mundo. Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, é único e inalcançável, o rei do futebol. E aí, pessoal, espero que tenham gostado da espetacular história do Rei Pelé. Não deixem de curtir nosso vídeo. Se ainda não está inscrito, se inscreva agora mesmo. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para que vocês não percam nosso próximo episódio. Deixem suas opiniões nos comentários, ela é muito importante para nós. Neste momento estão aparecendo 2 vídeos na sua tela. Clique em um deles e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, até já!